Donald Trump e outras autoridades dos Estados Unidos condenaram publicamente o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe. Na rede social X, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que a América dará uma resposta à altura, acusando os ministros de promoverem uma perseguição política e caça às bruxas. Já o subsecretário de Diplomacia Pública, Darren Beatty, afirmou que a condenação do ex-presidente é mais um capítulo da perseguição e censura promovida pelo judiciário brasileiro. Christopher Landau, que é o secretário de Estado adjunto do governo dos Estados Unidos, também criticou o julgamento, afirmando que os magistrados brasileiros estão destruindo o Estado de Direito e levando as relações entre os países ao ponto mais sombrio em 2 séculos. Por fim, Donald Trump comparou a condenação de Jair Bolsonaro a seu caso, afirmando estar descontente com a ação e deixou claro que deve impor novas sanções contra autoridades e contra o Brasil. Chamar os nossos comentaristas, tem aspectos importantes dessa notícia que a gente precisa analisar e considerar. O Roberto Mota está ao vivo, preparado no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As informações que chegam dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump estaria preparando um novo pacote de sanções contra pessoas físicas, contra ministros da Suprema Corte, mas também contra o governo brasileiro. Mota. É provável que ocorra novas sanções, Caniato. Isso já foi avisado várias vezes pelo governo americano. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É provável que ocorram novas sanções, tanto sanções comerciais, envolvendo tarifas, quanto sanções individuais, de acordo com a Lei Magnitsky. As sanções da Lei Magnitsky podem representar um grave impacto na vida dos indivíduos afetados. A motivação das sanções é clara e já foi explicada pelo governo americano inúmeras vezes. O governo americano diz que as sanções estão sendo aplicadas porque o Estado brasileiro está perseguindo adversários políticos e atacando a liberdade de expressão. Há quem classifique as sanções de interferência estrangeira indevida na política brasileira. Mas os estrangeiros já interferiram no Brasil inúmeras vezes no passado, sem reclamação, porque essas interferências interessavam a muitas das pessoas que hoje reclamam. Juristas importantes apontaram muitas inconsistências jurídicas nos inquéritos abertos contra Jair Bolsonaro e contra os réus do 8 de janeiro. Os defensores desses inquéritos e desses processos frequentemente responderam: esses detalhes jurídicos não são importantes. O que importa é salvar o Brasil de um mal maior. Exatamente o mesmo argumento pode ser usado em relação às sanções americanas. O dia seguinte, a condenação de Jair Bolsonaro e a expectativa para novas sanções que poderiam ser divulgadas pelos Estados Unidos nos próximos dias. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também está acompanhando todas essas movimentações e há essa dúvida, né, sobre qual seria a reação norte-americana a partir da condenação de Jair Bolsonaro, hein, Dávila? E qual seria o efeito aqui no Brasil? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, nós precisamos olhar essa questão sobre 2 pontos importantes. Primeiro, que o julgamento do ex-presidente é um julgamento político que viola completamente as regras do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do direito à ampla defesa, da impessoalidade do juiz. Tudo isso nós sabemos e repetimos exaustivamente aqui. Mas o fato é que não é sanção americana que vai resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido pelos brasileiros, por nós, pelo Congresso Nacional, cada um assumindo o seu papel, a sociedade civil pressionando o Congresso Nacional para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, os parlamentares tendo coragem para enfrentar o ativismo do judiciário. É assim que nós vamos consertar
a nossa democracia. Não é com sanção internacional. Às vezes, eu tenho a impressão que os marqueteiros do Lula contrataram o governo americano, porque a coisa que está mais ajudando a aumentar a popularidade do presidente Lula é justamente essa atitude descabida dos Estados Unidos. Uma coisa é a sanção em cima de pessoas, como é o caso da Lei Magnitsky, aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa é sanção tarifária, que prejudica todo o Brasil. Ou seja, como é que os Estados Unidos podem achar que vai ajudar o Brasil prejudicando os brasileiros? Os brasileiros não têm nada a ver com esse desmando da democracia brasileira que vem ocorrendo no Poder Judiciário. Então, assim, é uma coisa descabida a fala, o tom e as medidas. Ou seja, sanção, se for em cima de pessoas físicas, pode ser um instrumento que os Estados Unidos acham que aquilo vai fazer algum resultado importante. O fato é o seguinte: a responsabilidade de consertar a democracia brasileira é dos brasileiros. E segundo, é injustificável tarifas que punam o povo brasileiro pelo que está acontecendo na Suprema Corte. Muito interessante esse aspecto abordado pelo Dávila. A gente vai se aprofundar. Esse problema precisa ser resolvido por nós, brasileiros. Daqui a pouco a gente vai trazer as análises dos nossos comentaristas sobre também a maneira como integrantes dos poderes da República observam essa necessidade, mas também uma impossibilidade, porque a relação entre os poderes estaria desbalanceada. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer também suas análises e impressões sobre esse quase anúncio, a partir das publicações que foram feitas nas redes sociais, a leitura de muitos aqui no Brasil, que os Estados Unidos certamente anunciariam novas sanções, ampliação da Magnitsky para autoridades, para ministros do Supremo Tribunal Federal, o aumento das taxas para produtos brasileiros. Não sabemos exatamente do que se trata. O que é preciso considerar e tratar, Beraldo? Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante essa reflexão que o Dávila fez em relação ao que de fato é importante e melhor para o Brasil. O problema que a gente precisa lembrar, Dávila, é que, nesse caso, o próprio presidente Trump ele está fazendo uma política de imposição de tarifas para a comercialização com os Estados Unidos, que tem pressão inflacionária no próprio Estados Unidos. Então, para ele, esse efeito colateral em cima da população brasileira não é um argumento que me parece que irá sensibilizá-lo. O fato é que há uma reação do governo norte-americano diante de uma decisão que foi tomada pela Suprema Corte brasileira, nesse caso específico de Jair Bolsonaro, e que o governo norte-americano acha que tem que reagir. Agora, concordo, o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles já estabeleceram que não levarão em conta, pelo menos alguns, ou enfim, pelo menos ali na turma, a maioria, que não levarão em conta a pressão feita pelos Estados Unidos para proferirem o julgamento que eles acham que é mais adequado para atender os interesses locais. Portanto, agora é preciso que os Estados Unidos reaja dentro desse jogo que está estabelecido entre o governo norte-americano, o governo de Donald Trump, e o Supremo Tribunal Federal. Quando isso acontecer, eu não acredito que haverá nenhum tipo de mudança prática e efetiva nessas decisões tomadas. E concordo 100% que esses problemas que nós estamos enfrentando no Brasil terá obrigatoriamente, necessariamente, terem que ser resolvidos pelos brasileiros. Aliás, boa parte do cenário que temos hoje no Brasil foi meticulosamente construído a partir de dinheiro estrangeiro. E aí eu me refiro aqui ao que o Mota estava falando mais cedo, porque os governos estrangeiros, eles têm, claro, historicamente, participação, influência, articulação dentro do Brasil, mas a gente precisa lembrar também que há inúmeras instituições não governamentais que estão financiando no Brasil a construção desse Brasil do absurdo. Tudo que George Soros tem feito, colocado
dinheiro pesado em instituições brasileiras que vão alimentando essa ideia de um Brasil em que o bandido é coitadinho, que a polícia é parte do problema, e a gente vai vendo esse caos dominar. Isso está sendo alimentado com dinheiro estrangeiro. Só que como interessa aos grupos de esquerda e ao governo que está no poder hoje, isso aí passa batido. Então, nós teremos necessariamente que ver o Brasil mapear, entender qual é o seu problema e trabalhar para resolvê-lo. Agora, nós não estamos no caminho dessa solução, a gente não pode se enganar. Olhando para as eleições do ano que vem, eu, na melhor das hipóteses, com esses personagens que estão aí liderando as pesquisas, talvez a gente chegue num ambiente em que o problema diminua, que o equilíbrio das relações, eu não estou nem falando do equilíbrio institucional, mas o equilíbrio das relações fique mais sereno. Agora, resolver de fato o problema, convocar a população brasileira para entender, cobrar, pressionar para a solução do problema, isso eu não vejo acontecer. Portanto, isso que nós estamos acompanhando agora, essa reação dos Estados Unidos e tal, eu acho que ela terá uma utilidade simbólica, mas muito pouca utilidade prática. A gente quer fazer um complemento, uma reflexão após esse comentário do Dávila. Dávila trouxe essa análise, essa ponderação, Mota, para as pessoas que chegam agora, dizendo que não são as sanções dos Estados Unidos que irão resolver o problema do país. E essa é uma questão, esse é um problema que precisa ser resolvido pelos brasileiros. Você, Mota, mas o problema é que as autoridades ou integrantes dos poderes da República se veem em uma sinuca de bico, né? Um beco sem saída, sem saber exatamente para onde recorrer. E enxergam muitas vezes nas ações dos Estados Unidos, talvez, uma luz no fim do túnel. Um beco que elas mesmas construíram, Caniato. Isso aí é inegável. Um beco que foi construído aos poucos. Algumas pessoas dizem que desde 2016, outras apontam 2019 como o ano inicial. Não há como não concordar com o Dávila. O problema deve ser resolvido pelos brasileiros. Claro, mas quais brasileiros, Dávila? Porque o Congresso Nacional não me parece ter nem interesse, nem poder para isso. Os outros dois poderes me parece que estão alinhados justamente no projeto que trouxe o Brasil para esse lugar. Vamos só lembrar aqui, os Estados Unidos da América, o governo americano, eles não estão agindo, eles estão reagindo a coisas que foram feitas pelo Estado brasileiro, a coisas que foram ditas por integrantes do governo brasileiro, inclusive algumas declarações de baixíssimo calão. O atual governante dos Estados Unidos, quando estava em campanha, foi chamado dos piores adjetivos políticos. O Estado brasileiro retirou uma empresa americana de rede social do ar por mais de um mês e multou outra num valor absurdo só porque tinha o mesmo sócio que a empresa de rede social. Aliás, esse sócio foi incluído num inquérito, se eu não me engano, um inquérito das milícias digitais. Deve estar lá até hoje. A questão, me parece, não é discutir se o envolvimento dos Estados Unidos adianta ou não. O que leva a essa discussão? Olha, vamos que a gente chegue à conclusão de que o envolvimento americano não adianta de nada, só complica, só atrapalha. Isso foi decisão dos Estados Unidos. O governo americano não está agindo porque o povo brasileiro fez um abaixo-assinado pedindo: Trump, por favor, venha cá e interfira. O governo americano está agindo de motu próprio, e repito, como reação a uma série de atos, de decisões do Estado brasileiro muito bem documentadas ao longo do tempo. Agora, eu sempre disse, e essa última declaração de Donald Trump parece que confirma o que eu já disse várias vezes aqui.
Eu acho que o fator principal motivando esse envolvimento americano é a empatia que Donald Trump sente pela situação de Jair Bolsonaro, que é extremamente parecida com a situação pela qual Donald Trump passou dos Estados Unidos. Nós estamos repercutindo as manifestações feitas por autoridades norte-americanas após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e, naturalmente, entendendo como essa dinâmica mexe com a política brasileira, com a tomada de decisão por parte de algumas autoridades. Quer fazer o seu complemento após a pontuação feita pelo Beraldo e pelo Mota em cima do seu comentário, Dávila? O Mota tem toda a razão e o Beraldo também. Quem tem que resolver essas questões, lógico, como eu disse aqui, são os brasileiros. Mas que brasileiros? Aí eu vou responder o Mota. É a sociedade civil que hoje está imobilizada pela apatia e pelo cinismo em relação à política e está aceitando que esse corporativismo estatal capture o Estado brasileiro e que afete a vida da nação brasileira. Esse é um problema gigantesco. Essas 24 horas após o veredito da Suprema Corte, será considerado na história um dos momentos mais vergonhosos da nossa história democrática. Em nome da normalidade política, grande parte da imprensa e da sociedade civil parece se conformar com o Supremo Tribunal Federal, que solta corruptos confessos, prende cidadãos de 17 anos por causa de uma estátua num batom e desrespeita completamente o devido processo legal, o direito à ampla defesa. Isso é uma questão técnica. Trataram o voto do ministro Fux como se fosse um voto político. Foi o voto aliás, foi o único voto técnico da primeira turma, foi esse. E tratam como se fosse uma questão política. Ou seja, olha a inversão de valores. Alguém que trata a questão da Constituição de maneira técnica é vista como político. E aí você tem ministros que votam de maneira política, inclusive citando muito mais literatura do que obras do direito, e aí esse é um voto técnico. Veja a aberração que esse país está vivendo hoje. É vergonhoso o que está acontecendo. Como é que você diz que defende a democracia e aceita um julgamento de exceção? Como é que você diz que aceita a liberdade e tolera a censura prévia de cidadãos brasileiros? Por isso, esta hipocrisia tem de ser eliminada com a ação da população brasileira e do Congresso Nacional. E o teste de fogo do Congresso Nacional, principalmente da oposição, vai ser se ela vai atuar como oposição de verdade na luta pela anistia ou se vai se acovardar como faz e acaba votando com o governo, sentindo a pressão do governo, ou vai receber umas emendinhas que o governo vai liberar e aí deixa de votar as questões importantes. Chegou a hora da verdade para separar hipócritas de corajosos que têm coragem de defender os valores democráticos, a liberdade, porque senão não tem salvação. Mas, Beraldo, as medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos não podem pressionar as instituições a tomarem medidas, e aí eu dou o exemplo justamente da taxação ou do tarifaço. Muitos setores impactados. Aquela coisa, né? A água está na cintura, é preciso ter senso de urgência, né? Só que o ponto é o seguinte, Caniato, os Estados Unidos ele só faz isso, enfim, faz isso com todos os países, né? Ele só toma decisões do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, se os setores querem negociar com os Estados Unidos, vender os seus produtos nos Estados Unidos, ou outros querem comprar dos Estados Unidos, isso é uma questão que cada setor, diante da nova imposição de eventuais imposições de tarifas, se avaliar que não faz sentido, vai ter que procurar outro mercado, da mesma forma que os Estados Unidos vai passar a comprar de outro fornecedor, ou então fazer essa operação como a gente certamente vai acabar vendo no café, né? Então o México compra o café e depois esse café vai passar ali de caminhão pela fronteira como se fosse café do México. O México, de repente, vai virar um grande exportador de café para os Estados Unidos e isso acontece todo dia
nessas situações. Mas o ponto que a gente precisa observar, Caniato, é que no Brasil a reação à imposição de sanções e tarifas, etc., ela não teve, a reação não foi resolver esse problema. Isso não foi visto como um problema. Não foi visto como um problema pelo governo, que preferiu utilizar esses eventos de forma política, eleitoral, para reforçar a sua popularidade ou tentar diminuir a sua impopularidade. E ele não quer resolver, ele quer alimentar isso até as eleições para poder se apropriar do discurso de defesa da soberania, de defesa do Brasil. E do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, a aposta já está dobrada, mais do que dobrada. Caniato, não é razoável nós assistirmos ao que aconteceu no Supremo Tribunal Federal essa semana. Quer dizer, um julgamento de um caso que envolve um ex-presidente da República, cheio de questionamentos, cheio de tensão, mas que a turma resolve que ela é suficiente para decidir. Ou seja, ao invés de 11 ministros, apenas 5. Depois, durante o julgamento em si, que foi em tempo recorde para um caso tão crítico, envolvendo tantas pessoas, então, em poucos meses, se vai votar. Eu gostaria muito que o judiciário brasileiro resolvesse os nossos casos, o caso do cidadão comum, que para nós, muitas vezes, é um caso de vida ou morte. A gente vê, muitas vezes, o resultado do trabalho de uma vida ficar ameaçado por uma decisão judicial que não sai. Olha, nós temos o judiciário brasileiro, salvo engano, 70% dele trata de questões tributárias, ou seja, o contribuinte paga excessivamente ao governo e leva décadas para receber. E agora o Congresso Nacional foi autor do maior absurdo que eu já vi, e ainda fazem postagem querendo enaltecer a decisão de que os governos municipal, estadual e federal não precisam mais pagar precatório, podem parcelar precatório, pode jogar precatório para frente. Isso é uma vergonha. Mas, nesses casos, Caniato, são décadas. Às vezes a pessoa morre e não vê o resultado da ação. Mas a turma do Supremo Tribunal Federal, para julgar Jair Bolsonaro e os demais, não, coisa de mês, está tudo resolvido, todo mundo em cana. Quando a gente observa o comportamento dos ministros, Caniato, a gente tem a confirmação de que eles não estão nem aí para os Estados Unidos. Veja, depois de tudo que aconteceu, ouvirmos do ministro relator do caso piadinha de que o voto extenso do ministro Fux o impediu de assistir o jogo do Corinthians. Olha, eu gostaria de falar tudo o que está na minha cabeça agora em relação a essa manifestação, mas não o farei porque não me rebaixarei ao nível desses que vão a estádio de futebol ficar ofendendo as pessoas, levantando o dedo do meio. Eu tive educação na minha casa. Eu aprendi a respeitar meus pais, os demais e meu país. Convivi com gente de altíssima categoria, com trabalhos imensos prestados ao Brasil. Nesses grupos que eu tive a alegria de frequentar, esses que estão aí de toga hoje não passavam nem na porta, porque representam uma vergonha na utilização do poder que lhes foi conferido pelo Congresso Nacional, Congresso omisso. Aliás, a decisão que veio do Supremo Tribunal para caçar o deputado Ramagem, agora já está aí o presidente da Câmara dizendo que vai acatar. Não tem discussão, Caniato. É uma encenação daqueles que estão ali simplesmente para defender seus interesses pessoais. Não há como ter nenhuma esperança de mudança de comportamento. Portanto, de novo, não acredito em consequências concretas nesta mudança do comportamento institucional brasileiro atual
diante das medidas dos Estados Unidos. A gente vai trazer análise e repercussões a partir da decisão da primeira turma, mas o Beraldo tocou num ponto importante, né? Eu li e acompanhei muitas críticas a respeito dessas ironias feitas por alguns ministros da primeira turma do STF durante esse julgamento. Eu acho que é importante também pontuar isso. Só para a gente fechar esse debate em torno do posicionamento de algumas autoridades norte-americanas, da possibilidade de ampliação da Lei Magnitsky e também das taxas contra produtos brasileiros, né? A taxação, o tarifaço contra produtos brasileiros. Você, Mota, quer fechar? Eu acho que o Dávila trouxe um ponto que diz respeito à distorção feita pelo governo brasileiro a partir da decisão tomada pelos Estados Unidos, né? Tentando capitalizar justamente a partir da decisão dos Estados Unidos, apontando o dedo para os Estados Unidos e dizendo, eles são nossos inimigos. E, de alguma maneira, essa narrativa cola, pelo menos para a parte da população, né? Tem uma parte da população para a qual qualquer narrativa cola, né, Canhata? A gente vai lembrar que esse governo brasileiro é o governo que diz que se tem gente passando fome é porque tem gente comendo demais. Isso aí é uma lista enorme de pérolas que são ditas assim. E, infelizmente, há robôs ideológicos. São pessoas que não têm nem culpa, porque elas foram programadas desde a mais tenra infância pelo método Paulo Freire, a acreditar que o capitalismo é uma coisa ruim, que todo mundo que não é de esquerda radical é opressor. Elas acreditam fielmente nisso. Eu vi muitas manifestações de algumas dessas pessoas nos últimos 2, 3 dias. Elas reagiram, algumas delas reagiram ao voto do ministro Fux com agressões, com ofensas. Olha, eu me lembro que até há pouco tempo uma agressão, uma ofensa em rede social contra um juiz da Suprema Corte tinha consequências gravíssimas. Eu acho que nada aconteceu no caso do ministro Fux, porque eu vi as pessoas dizendo absurdos. Os últimos acontecimentos também nos Estados Unidos, pessoas aqui no Brasil aplaudindo, achando ótimo. Então, o que aconteceu no Brasil foi a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, o processo de lavagem cerebral de uma boa parte da população que agora está preparada para acreditar que aconteça o que acontecer, o importante é prender Bolsonaro. Pelo menos prendemos o Bolsonaro. Amanhã, se houver uma fome no Brasil, morrer 50 milhões de pessoas e o governo vier com a narrativa de que assim é bom porque sobra mais espaço, o brasileiro agora vai ter menos doença cardíaca, vai ter gente aplaudindo. Em vez do programa Fome Zero, o programa Fome 1000. É bom para o Brasil. Então, é isso que está acontecendo hoje. Uma parte dessa discussão já abandonou toda a racionalidade. E é isso que nós precisamos entender. Eu queria lembrar ao Dávila, eu tenho certeza que ele não esqueceu, mas é porque o Dávila tem um germe de esperança dentro dele que às vezes toma o controle dele. Mas, Dávila, tem gente na sociedade civil presa por participar de manifestações. Vamos lembrar o que o ministro Fux disse no seu voto. Não é crime fazer manifestação, não é crime fazer acampamento, não é crime protestar contra o governo, não é crime criticar o Estado brasileiro. Mas tem gente na sociedade civil do Brasil com passaporte confiscado, porque publicou artigo criticando autoridades. Hoje, no Brasil, você tem que medir com cuidado as suas palavras, porque se você usar uma expressão que não é muito amada pelo politicamente correto, amanhã você pode acordar com um processo criminal contra você. Agora, vamos lembrar, isso só acontece para pessoas que estão de um determinado lado do espectro político. As pessoas que estão do lado esquerdo podem dizer o que quiserem, os maiores absurdos, registrados em vídeo. Não é flagrante perpétuo, não é assim que chama essa inovação jurídica brasileira? Quando você diz comete alguma coisa em vídeo, pois está aí, a internet está cheia, as redes sociais estão cheias, nada acontece. Então, a gente não pode culpar as pessoas quando elas olham para essa esperança ou essa possibilidade de que a interferência dos Estados Unidos mude alguma coisa aqui. Porque esse é o último recurso que restou para um réu que foi julgado num foro que é inapropriado
e que é o foro mais alto do país, e ele não tem para quem recorrer, a gente não pode culpar as pessoas de terem a esperança de que isso mude alguma coisa. Só para fechar esse debate, já que o Mota citou e mencionou o otimismo do Dávila, fecha você então, Dávila. Não é para ser uma atitude individual. Principalmente, Mota, nós precisamos de atuação coletiva. Eu vou dar um exemplo claro. Qual foi a manifestação de uma Fiesp, de uma Febraban, de uma Fierge sobre o que está acontecendo no Brasil? Silêncio absoluto, vergonhoso. Já que você não pode se expor como pessoa individual porque corre o risco que o Mota falou, você tem que atuar de acordo com as vozes das associações de classe. O que elas estão fazendo? Nada. Estão com o rabo entre as pernas. Vergonhoso com tudo que está acontecendo nesse país. E isso não é só a degeneração do Estado Democrático de Direito, é insegurança jurídica, afasta investimento, destrói empregos. Caniato, nós estamos aqui comentando a possível sanção do Bolsonaro, dos Estados Unidos ao governo brasileiro, enquanto isso está passando uma boiada de irresponsabilidade. O Brasil acabou de atingir, Caniato, 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Nós temos mais de 8 milhões de empresas que estão quebradas por causa de uma política irresponsável que o governo vem dobrando a aposta para distribuir dinheiro para tentar vencer a próxima eleição, para tentar comprar voto no Congresso, para que não votem as coisas que desagradam o governo. É uma vergonha. Onde é que estão essas associações? Onde é que estão esses que deveriam ser intermediários do povo, justamente para não expor as pessoas individualmente? Ninguém fala nada. Essa apatia é vergonhosa. É um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil que está acontecendo hoje. Pelo lado da apatia, pelo lado do cinismo e pelo lado da conivência. Tem gente que topa vender uns votinhos a favor do governo em troca de emenda. É uma vergonha. E isso sendo da oposição. Porque ser do governo é uma coisa. Mas como é que você é um partido da oposição e faz isso? Então, está na hora das pessoas corajosas assumirem a rédea do país novamente. Tem que se posicionar, como nós temos a coragem aqui de todo dia vir dar as nossas opiniões embasada nos fatos e nas evidências. É isso que o Brasil precisa. Que o nosso exemplo ajude a inspirar outras pessoas a fazer a mesma coisa, principalmente essas associações de classe que deveriam representar e já tiveram um papel relevantíssimo no Brasil em momentos decisivos da história do Brasil e hoje estão caladas.